A ciência de ficar rico mostrará como superar a bagagem emocional e as circunstâncias negativas que carregamos, às vezes inconscientemente, e que nos impedem de atrair riqueza e sucesso em todas as suas formas para a nossa vida. Nas páginas deste livro poderoso, Wattles vai direto à fonte da lei da atração e, em uma linguagem simples e fácil de entender, ensina como usá-la para obter o máximo de vantagem. Independentemente de seu histórico financeiro, este clássico irá revelar a você os segredos para se desvencilhar de uma vida de carência e desorganização, para desbloquear o incrível potencial que está dentro de você e para criar uma vida de abundância ilimitada. Este é um livro extraordinário para qualquer pessoa interessada em transformar seus sonhos em realidade. Milhares já fizeram isso antes e milhares estão fazendo agora. Você está pronto para se juntar a eles? Boa leitura e mudança de mentalidade. A Ciência de Ficar Rico, de Wallace D. Wattles. Narração Marcos Gravonsky. Prefácio. Este é um livro pragmático, não filosófico, um manual prático, não um tratado teórico. Destina-se a homens e mulheres cuja necessidade mais premente é ganhar dinheiro. Destina-se aos que querem enriquecer primeiro e filosofar depois. E àqueles que até agora não encontraram tempo, meios ou oportunidade para estudos profundos de metafísica, mas que desejam resultados e estão dispostos a aceitar as conclusões da ciência como base para a ação, sem precisar conhecer os processos pelos quais as conclusões foram alcançadas. Esperamos que o leitor aceite, de modo confiante, as assertivas fundamentais, do mesmo modo que aceitaria as leis da eletricidade propostas por Marconi ou Edison e que, desse modo, prove a verdade das mesmas, colocando-as em prática sem temor ou hesitação. Qualquer homem ou mulher que faça isso certamente ficará rico, pois a ciência aqui aplicada é exata e não falha. Entretanto, em atenção aos que desejam investigar teorias filosóficas para solidificar as bases de sua fé, citarei algumas autoridades no assunto. A teoria monística do universo, que defende que um é o todo e o todo é um, que uma substância manifesta-se com muitos elementos aparentes do mundo material, é de origem indiana e há centenas de anos vem conquistando o pensamento do mundo ocidental. É a base de todas as filosofias orientais, bem como do pensamento de Descartes, Spinoza, Leibniz, Schopenhauer, Hegel e Emerson. Ao leitor que deseja aprofundar-se no estudo das bases filosóficas, recomendamos a leitura de Hegel e Emerson. Neste livro, optei pela franqueza e simplicidade do estilo, num esforço para ser compreendido por todos. O plano de ação descrito, traçado a partir da filosofia, foi exaustivamente posto à prova e venceu o teste supremo da experimentação prática. Funciona. Se você quer saber como chegamos às conclusões apresentadas, leia os autores mencionados anteriormente. E se quiser colher os frutos da prática de suas filosofias, leia este livro e siga seus conselhos à risca. O autor. Capítulo 1. O direito de ser rico. Não importa o que se diga a favor da pobreza, é indiscutível que sem riqueza não é possível ter uma vida realmente completa ou bem-sucedida. Nenhum homem pode atingir o ápice de desenvolvimento do seu talento ou de sua alma se não tiver dinheiro suficiente, pois para expandir a alma e desenvolver o talento, temos de recorrer a muitas coisas que só o dinheiro pode comprar. O homem desenvolve a mente, a alma e o corpo por meio do uso de alguns bens materiais, e a sociedade é organizada de tal modo que ele precisa ter dinheiro para possuir esses bens. Portanto, a base de todo o desenvolvimento para o homem deve ser a ciência de ficar rico. O objetivo da vida é o progresso, e todo ser vivente tem o direito inalienável de alcançar o máximo de desenvolvimento possível. O direito do homem à vida implica seu direito ao acesso livre e irrestrito a todos os bens necessários para o seu completo desenvolvimento mental, espiritual e físico, ou, em outras palavras, o direito de ser rico.
Neste livro, não falo de riqueza de modo figurado. Ser verdadeiramente rico não significa contentar-se com pouco, quando se é capaz de usar e desfrutar mais. O objetivo da natureza é o progresso e o desenvolvimento da vida, e todo homem deve ter o necessário de modo a contribuir para o poder, a elegância, a beleza e a riqueza da vida. Satisfazer-se com menos do que isso é pecado. O homem que tem tudo o que deseja para viver em sua plenitude é um homem rico e, para isso, tem de ter muito dinheiro. A vida evoluiu de tal modo e tornou-se tão complexa que o mais comum dos homens precisa ter muita riqueza para viver de um modo que pelo menos se aproxime da realização plena. Todo mundo deseja explorar ao máximo seu potencial. Esse desejo de realizar as possibilidades inatas é inerente à natureza humana. Não podemos deixar de querer ser tudo o que podemos ser. Ter sucesso é ser tudo o que desejamos ser. Só conseguimos isso fazendo uso de alguns bens materiais e só podemos usar livremente esses bens se formos suficientemente ricos para comprá-los. Portanto, o essencial é compreender a ciência de ficar rico. Não há nada de errado em desejar ser rico. O desejo da riqueza nada mais é do que a vontade de levar uma vida mais rica, plena e abundante, e esse desejo é louvável. O homem que não quer viver com maior abundância não é normal, como não o é o homem que não almeja ter dinheiro suficiente para comprar tudo o que deseja. Existem 3 motivos para a nossa existência. Vivemos para o corpo, para a mente e para a alma. Nenhum desses motivos é melhor ou mais sagrado do que o outro. Todos são igualmente desejáveis e nenhum dos 3, corpo, mente ou alma, pode alcançar a plenitude se a um deles for negada uma vida integral e expressiva. Não é direito nem nobre viver só para a alma, negando a mente e o corpo. De igual maneira, não é adequado viver para o intelecto, negando o corpo e a alma. Todos nós conhecemos as consequências terríveis de viver apenas para os prazeres do corpo, e sabemos que a vida real significa a expressão completa de tudo que o homem pode transmitir por meio do corpo, da mente e da alma. Ninguém pode dizer que seu corpo está explorando todas as suas funções, a não ser que o mesmo se aplique à sua mente e à sua alma. Onde há uma possibilidade não expressa ou uma função não desempenhada, há um desejo insatisfeito. Desejo é a possibilidade em busca de expressão ou função em busca de desempenho. O homem não pode usufruir em sua plenitude do corpo sem boa alimentação, roupas confortáveis e abrigo adequado, e sem livrar-se do peso do excesso de trabalho. Descanso e recreação são também necessários à sua vida física. Não há como desenvolver o potencial de sua mente sem livros e tempo para estudar, sem oportunidade para viajar e observar ou sem convívio intelectual. Uma vida mental completa precisa de atividade intelectual. Também é necessário cercar-se de todos os objetos de arte e de toda a beleza passível de admiração. Para viver a plenitude de sua alma, o homem precisa de amor, e a pobreza nega a expressão do amor. A maior felicidade do homem reside em beneficiar aqueles a quem ama. O amor encontra sua expressão mais natural e espontânea no ato de dar. O homem que não tem nada para dar não pode desempenhar o papel de marido ou pai, de cidadão ou de homem. É no uso dos bens materiais que encontramos a vida completa de nosso corpo, desenvolvemos nossa mente e expandimos nossa alma. Portanto, ser rico é algo de suma importância para o homem. O desejo de ser rico é perfeitamente válido. Um homem normal não pode se furtar a ele. É absolutamente correto que você dedique toda a atenção à ciência de ficar rico, pois este é o mais nobre e o mais necessário dos conhecimentos. Quem negligencia seu estudo está negligenciando seu dever em relação a si mesmo, a Deus e à humanidade,
pois ninguém pode prestar maior serviço a Deus e à humanidade do que procurar dar o máximo de si mesmo. Capítulo 2 – A ciência de ficar rico. Existe uma ciência para enriquecer, uma ciência exata como a álgebra ou a aritmética. Certas leis governam o processo de enriquecimento e estas, uma vez conhecidas e obedecidas, levam o homem à riqueza com precisão matemática. A posse de dinheiro e bens resulta de algumas ações executadas do modo certo. Aqueles que agem desse modo certo, seja de propósito, seja acidentalmente, ficam ricos, ao passo que aqueles que não agem desse modo certo, por mais que trabalhem, por mais capazes que sejam, continuam pobres. Trata-se de uma lei natural. Causas iguais produzem sempre efeitos iguais. Portanto, todos que aprenderem a agir desse modo especial, infalivelmente ficarão ricos. A verdade dessa assertiva é provada pelos seguintes fatos. Enriquecer não é uma questão de ambiente, pois, do contrário, todas as pessoas de uma determinada região seriam ricas, todas as pessoas de uma cidade seriam ricas, ao passo que as de outras cidades seriam pobres. Ou os habitantes de um estado teriam dinheiro em abundância, enquanto os habitantes do estado próximo viveriam sempre na pobreza. Por toda parte vemos ricos e pobres convivendo lado a lado e muitas vezes exercendo profissões idênticas. Quando duas pessoas estão no mesmo local e exercendo a mesma atividade profissional e uma fica rica enquanto a outra continua pobre, deduzimos que enriquecer não é essencialmente uma questão de ambiente. Alguns ambientes podem ser mais favoráveis do que outros, mas enriquecer depende basicamente de fazer as coisas do modo certo. Além disso, a capacidade de agir de modo certo não se deve somente ao talento, pois muitas pessoas talentosas continuam pobres, enquanto outras, às quais falta essa qualidade, enriquecem. Ao analisar as pessoas que enriqueceram, constatamos que elas são comuns sob todos os aspectos, sem maiores talentos ou habilidades do que os outros homens. É evidente que não enriqueceram por possuírem talentos ou habilidades que outros homens não possuem, mas porque agem de modo certo. A riqueza não resulta de poupar ou de economizar. Muitas pessoas que vivem de modo contido são pobres, enquanto muitos gastadores ficam ricos. Também não se trata de fazer o que os outros não fazem, pois duas pessoas no mesmo ramo de atividade normalmente agem do mesmo modo e uma fica rica enquanto a outra continua pobre ou vai à falência. Por essas razões, devemos concluir que enriquecer decorre de agir de modo certo. Se ficar rico depende de agir de modo certo, e se causas iguais produzem sempre efeitos iguais, então qualquer um que haja desse modo ficará rico, e tudo se encaixa no domínio das ciências exatas. Podemos questionar que talvez esse modo certo de agir seja tão difícil que poucos conseguem segui-lo. Isso não é verdadeiro, como já vimos no que se refere à habilidade natural. Pessoas talentosas, cabeças duras, perfeitos idiotas, pessoas fisicamente fortes e pessoas frágeis e doentes, todos ficam ricos. Evidentemente, é imprescindível certo grau de capacidade para pensar e para compreender as coisas, mas no que se refere à habilidade natural, qualquer pessoa capaz de ler e entender essas palavras com certeza pode ficar rica. Além disso, já vimos que não é uma questão de ambiente. A localização pode influir até certo ponto. Ninguém vai para o deserto do Saara a fim de abrir um negócio. Ficar rico envolve a necessidade de lidar com pessoas e de estar onde existe gente com quem se possa negociar. Se essas pessoas estão dispostas a negociar ao nosso modo, melhor ainda, mas a influência do ambiente vai até esse ponto. Se qualquer pessoa em sua cidade pôde ficar rica, você também pode. E se qualquer um do seu estado enriquece, você também pode enriquecer. Também não é uma questão de escolha profissional. Uma pessoa pode enriquecer em qualquer profissão, enquanto seu vizinho, no mesmo ramo de negócio, continua pobre.
É verdade que você produz mais quando gosta do que faz, numa profissão que combine com você. E, se tiver alguns talentos bem desenvolvidos, produzirá mais numa profissão em que possa explorar esses talentos. Também produzirá mais numa profissão adequada ao lugar. Uma sorveteria tem mais chance de sucesso num clima tropical do que na Groenlândia, e uma peixaria especializada em salmão tem mais êxito no noroeste dos Estados Unidos do que na Flórida, onde não existe esse tipo de peixe. No entanto, fora essas limitações gerais, enriquecer não depende de uma determinada profissão, mas de você aprender a agir de modo certo. Se você tem um negócio e outra pessoa no mesmo local está enriquecendo com o mesmo tipo de negócio, enquanto você não enriquece, é porque você não se comporta do mesmo modo que essa outra pessoa. Ninguém deixa de enriquecer por falta de capital. É claro que quando se dispõe de recursos financeiros, o crescimento é mais fácil e mais rápido. Mas quem tem capital já é rico e não precisa pensar em como enriquecer. Por mais pobre que você seja, se passar a agir de certo modo, começará a enriquecer e também terá capital. Conseguir capital é uma parte do processo de ficar rico e uma parte do resultado que invariavelmente acompanha o fato de agir do modo certo. Você pode ser o homem mais pobre do continente, assoberbado de dívidas, sem amigos, sem influência, sem recursos, mas se começar a agir de modo certo, infalivelmente começará a enriquecer, pois causas iguais produzem efeitos iguais. Se você não tem capital, pode consegui-lo. Se está no ramo de negócios errado, pode entrar na área certa. Se está no local errado, pode ir para o local certo. E você pode fazer tudo isso começando no seu negócio atual e no lugar atual, agindo de modo certo, que é a maneira que lhe trará sucesso. Capítulo 3 – Monopólio da oportunidade. Ninguém continua pobre por ter sua oportunidade roubada ou por outras pessoas terem monopolizado a riqueza, protegendo-a com uma cerca. Você pode ser impedido de trabalhar em certos setores, mas existem muitos canais abertos. É verdade que se você é empregado em uma indústria, tem pouca chance de vir a ser dono da fábrica onde trabalha. Mas é verdade também que se você começar a agir de modo certo, logo poderá deixar o emprego nessa área e obter grande riqueza e reconhecimento trabalhando em algo totalmente diferente. Tudo é uma questão de identificar onde estão as maiores oportunidades e nadar a favor da corrente em vez de ir contra ela. Qualquer pessoa em qualquer área de atuação pode se tornar rica, desde que passe a fazer as coisas de modo certo. A lei da riqueza é igual para todos. É preciso que se aprenda isso, pois do contrário, continuaremos no lugar em que sempre estivemos, agindo como sempre agimos. O trabalhador individual não é impedido de subir na vida pela ignorância ou pela preguiça. Ele tem condições de seguir a maré da oportunidade para a riqueza. E este livro vai dizer como. Ninguém continua na pobreza por falta do suprimento de riqueza. Há mais do que o suficiente para todos. Cada família em todo o mundo pode construir um palácio do tamanho do Capitólio em Washington só com o material de construção existente nos Estados Unidos. Com um cultivo intenso, é possível produzir lã, algodão, linho e seda em quantidade suficiente para vestir todas as pessoas do mundo melhor que Salomão em toda a sua glória, além de prover farto alimento para todos. O suprimento visível é praticamente inesgotável, enquanto o invisível é realmente inesgotável. Tudo o que vemos na Terra é feito de uma substância original de onde todas as coisas procedem. Novas formas são feitas constantemente, enquanto as formas antigas são dissolvidas, mas são todas formas assumidas por uma substância. Não há limite para o suprimento da matéria informe ou substância original. Ela serviu para fazer o universo, mas não foi toda usada nessa criação. Os espaços dentro, através e entre as formas do universo visível são penetrados e preenchidos pela substância original, pela massa informe, pela matéria-prima de todas as coisas.
É possível fazer 10.000 vezes mais do que já foi feito e mesmo assim não esgotaríamos o suprimento de matéria-prima universal. Desse modo, nenhum homem é pobre porque a natureza é pobre. Tampouco por não haver o suficiente para todos. A natureza é uma fonte inesgotável de riquezas. Se bem utilizado, o seu suprimento jamais vai faltar. A substância original está viva, alimentada pela energia criativa e constantemente produzindo novas formas. Quando acaba o suprimento de material de construção, mais é produzido. Quando o solo esgotado não produz mais alimentos ou matéria-prima para roupas, ele será renovado ou um novo solo será feito. Quando todo o ouro e toda a prata forem extraídos da terra, se o homem estiver ainda no estágio de desenvolvimento social que exige o uso do ouro e da prata, mais será produzido pela massa informe. A massa informe responde às necessidades do homem e não o deixará sem as coisas boas. Isso se aplica ao homem coletivamente. A humanidade como um todo é sempre abundantemente rica, e se os indivíduos são pobres é porque não seguem o modo certo de agir, o modo que enriquece o indivíduo. A massa informe é inteligente, ou seja, uma massa que pensa, está viva e sempre motivada para mais vida. Procurar viver mais é o impulso natural da vida, algo inerente a ela. Faz parte da natureza da inteligência procurar o próprio crescimento e faz parte da natureza da consciência buscar ampliar seus limites e encontrar a expressão mais completa. O universo de formas foi feito pela substância viva informe, que se tornou forma para se expressar mais completamente. O universo é uma grande presença viva, com movimento inerente para mais vida e funcionamento mais completo. A natureza é feita para o desenvolvimento da vida. Sua motivação mais dinâmica visa aumentar a vida. Por isso, tudo que pode ajudar a vida é generosamente fornecido. Não pode haver carência, a não ser que Deus negue a si mesmo, anulando o próprio trabalho. O ser humano não é pobre por falta do fornecimento de riquezas. Demonstrarei mais adiante que até mesmo os recursos do fornecedor informe estão à disposição daqueles dispostos a agir e pensar do modo certo. Capítulo 4. O primeiro princípio da ciência de ficar rico. O pensamento é a única força capaz de produzir riquezas tangíveis por meio da substância informe. A matéria da qual todas as coisas são feitas é uma substância pensante e o pensamento da forma, impresso nessa substância, produz a forma. A substância original movimenta-se de acordo com seus pensamentos. Todas as formas e processos da natureza são expressões visíveis do pensamento da substância original. Quando a massa informe pensa numa forma, acaba tomando essa forma. Quando pensa em movimento, realiza esse movimento. Assim foram criadas todas as coisas. Vivemos num mundo de pensamento, parte de um universo de pensamento. A ideia de um universo em movimento alcançou a substância informe. A massa pensante, movendo-se de acordo com essa ideia, tomou a forma de sistema de planetas e a mantém até hoje. A substância pensante toma a forma do próprio pensamento e movimenta-se de acordo com ele. Pensando num sistema orbital de sóis e mundos, toma a forma desses corpos e os movimenta de acordo com seu pensamento. Pensando na forma de um carvalho de crescimento lento, movimenta-se de acordo com essa ideia e produz a árvore, embora o trabalho demande séculos para ser realizado. No processo de criação, a substância informe parece se mover de acordo com as linhas de movimento estabelecidas por ela. A ideia de um carvalho não tem como resultado a formação imediata de uma árvore adulta, mas ativa as forças que produzirão a árvore, juntamente com as linhas estabelecidas para o seu crescimento. Cada pensamento de forma no interior da substância pensante provoca a criação da forma, mas sempre, ou pelo menos de modo geral, seguindo as linhas de crescimento e de ação pré-estabelecidas.
A ideia de uma casa de certo tipo, se fosse impressa na substância informe, poderia não ter como resultado a formação imediata da casa, mas canalizaria as energias criativas atuantes no comércio e nas profissões no sentido de apressar a construção desse determinado tipo de casa. Se não existir nenhum canal que possa ser usado pela energia criativa, então a casa será formada diretamente da substância primitiva, sem esperar o processo lento dos mundos orgânico e inorgânico. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem provocar a criação da forma. O homem é um centro pensante e pode originar o pensamento. Todas as formas criadas pelas mãos do homem devem existir antes em seu pensamento. Ele não pode formar uma coisa na qual não tenha pensado antes. E até agora, o homem tem limitado seus esforços inteiramente ao trabalho das próprias mãos, aplicando o trabalho manual ao mundo das formas, buscando mudar completamente ou em parte o que já existe. Ele nunca pensou em provocar a criação de novas formas imprimindo seus pensamentos na substância informe. Quando o homem tem um pensamento forma, retira material das formas da natureza e faz a imagem da forma que tem em sua mente. Até agora, o homem pouco tem se esforçado para cooperar com a inteligência informe, ou seja, trabalhar com o Pai. Jamais sonhou que pode fazer o que vê o Pai fazendo. O homem reforma e modifica as formas existentes por meio do trabalho manual, sem dar atenção à possibilidade de criar a partir da substância informe, bastando para isso comunicar a ela seus pensamentos. Pretendemos provar que podemos fazer isso, que qualquer pessoa pode fazer isso, e vamos mostrar como. Para começar, apresentamos 3 premissas fundamentais. Primeiro, garantimos que existe uma massa informe original, ou substância com a qual todas as coisas são feitas. Todos os elementos supostamente variados são apresentações diferentes de um único elemento. Todas as formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são formas distintas feitas do mesmo material, o material pensante. Um pensamento impresso nela produz a forma desse pensamento. O pensamento na substância pensante produz formas. O homem é um centro pensante, capaz de pensamento original. Se puder comunicar seu pensamento à substância pensante original, pode provocar a criação ou a formação das coisas sobre as quais ele pensa. Em resumo, existe uma substância pensante com a qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original penetra nos interespaços do universo preenchendo-os. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado. O homem pode formar coisas em sua mente e, imprimindo esse pensamento na substância informe, pode fazer com que seja criado aquilo que pensou. Talvez você pergunte se posso provar essas afirmações, e sem entrar em detalhes, respondo que sim, tanto pela lógica quanto pela experiência. Voltando ao raciocínio sobre o fenômeno da forma e do pensamento, cheguei a uma substância pensante original, e raciocinando a partir dessa substância, cheguei ao poder que o homem tem de provocar a formação daquilo que ele pensou. Por experiência, o raciocínio também é verdadeiro, e esta é a minha prova mais consistente. Se alguém que ler este livro conseguir enriquecer fazendo o que ele manda, isso é uma prova de minha afirmação. Mas se todos os homens que obedecem às normas aqui descritas ficarem ricos, é uma prova positiva. Até aparecer alguém que seguiu as normas descritas e não enriqueceu. A teoria é verdadeira, até que o processo venha a falhar. E este processo não falhará, pois todos aqueles que fizerem exatamente o que este livro manda, ficarão ricos. Eu disse que as pessoas ficam ricas agindo de modo certo, e para conseguir isso é preciso pensar de acordo. O modo pelo qual uma pessoa age é resultado direto do modo como ela pensa a respeito das coisas. Para fazer algo do modo que desejamos, temos de adquirir a habilidade de pensar do modo que queremos pensar. Este é o primeiro passo para ficar rico. Pensar o que queremos implica pensar a verdade, independentemente das aparências.
Todo homem tem o poder natural e inerente de pensar o que quer, mas isso exige mais esforço do que ter pensamentos induzidos pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar a verdade, independentemente das aparências, é trabalhoso e implica maior esforço do que qualquer outro trabalho. De modo geral, as pessoas procuram evitar a todo custo o trabalho de manter um pensamento durante algum tempo. É o trabalho mais árduo do mundo, especialmente quando a verdade é contrária às aparências. Toda aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente que a observa, e isso só pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade. O exame da aparência de uma doença produz a forma da doença em nossa mente e, por fim, no corpo, a não ser que possamos manter o pensamento na verdade, que nos diz que não existe doença alguma, que é apenas uma aparência e que a verdade é a saúde. Examinar a aparência da pobreza produz a forma correspondente em nosso pensamento, a não ser que possamos manter o pensamento concentrado na verdade, que nos diz que não existe pobreza, que é apenas uma aparência e que a verdade é a abundância. Pensar na saúde quando estamos cercados pela aparência da doença, ou pensar em riqueza em meio às aparências da pobreza, exige poder. Mas quem adquire este poder torna-se um sábio, tem condições de dominar o destino, pode ter o que quiser. Esse poder só pode ser adquirido quando se domina o fato básico que subjaz às aparências. Existe uma substância pensante da qual e pela qual todas as coisas são feitas. Então, devemos compreender a verdade de que todo pensamento impresso nessa substância toma forma e passa a ser um conjunto de coisas visíveis. Quando compreendemos isso, ficamos livres de toda dúvida e de todo temor, pois tomamos consciência de que podemos criar tudo o que desejamos, de que podemos ter e ser o que queremos. Como primeiro passo para enriquecer, você deve acreditar nas 3 primeiras assertivas fundamentais apresentadas neste capítulo. Para enfatizá-las, eu as repito. Existe uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado por ele. O homem pode formar coisas em sua mente e, imprimindo esse pensamento na substância informe, pode fazer com que seja criado aquilo em que pensou. Você deve deixar de lado todos os outros conceitos do universo e aceitar apenas este, e pensar nele até sentir que está fixado em sua mente e que se tornou seu pensamento habitual. Leia e releia as afirmações desse credo, gravando cada palavra em sua memória, e medite sobre elas até acreditar firmemente em seu conteúdo. Se surgir uma dúvida, afaste-a como se fosse um pecado. Não ouça argumentos contrários a essa ideia. Não vá a igrejas ou escolas onde é pregado ou ensinado um conceito contrário. Não leia revistas ou livros que ensinem ideias diferentes. Se você confundir ou misturar essa crença, todos os seus esforços terão sido em vão. Não pergunte se isso é verdadeiro, nem especule a respeito de como pode ser assim. Simplesmente confie. A ciência de enriquecer começa com a aceitação absoluta dessa crença. Capítulo 5. Amplie sua vida. Você deve libertar-se dos últimos vestígios da velha crença de que existe uma divindade cuja vontade determina que você seja pobre, ou cujos propósitos consistem em mantê-lo na pobreza. A substância inteligente, que é tudo, está em tudo, vive em tudo e vive em você, é uma substância viva consciente. Por ser uma substância viva e consciente, deve ter o desejo natural inerente de
todas as inteligências vivas, que é o de ampliar a vida. Todas as coisas vivas devem procurar constantemente a ampliação da própria vida, porque a vida, no simples ato de viver, deve ampliar-se sempre. Uma semente posta no solo entra em atividade e no ato de viver produz outras 100 sementes. A vida, pelo ato de viver, multiplica-se, está sempre se tornando mais. Tem de fazer isso para continuar a ser. A inteligência tem essa mesma necessidade constante de se expandir e crescer. Cada pensamento torna necessário outro pensamento. A consciência está em constante expansão. Cada fato que aprendemos nos leva a aprender outro fato. O conhecimento está em contínuo crescimento. Cada talento que cultivamos traz à mente o desejo de cultivar outro talento. Estamos sujeitos ao incentivo da vida, em busca de expressão, que nos impele a saber mais, fazer mais e ser mais. Para tanto, precisamos ter mais, precisamos ter objetos para o nosso uso, pois aprendemos e fazemos e nos modificamos somente por meio do uso dos objetos. Precisamos enriquecer para termos sempre mais. O desejo de riqueza é simplesmente a capacidade de uma vida mais propícia à procura de realização. Cada desejo é o esforço de uma possibilidade não expressa para entrar em ação. O desejo resulta da busca de manifestação do poder. O que o faz querer mais dinheiro é a mesma força que faz a planta crescer. É a vida procurando uma expressão mais completa. A substância única e pensante deve estar sujeita a essa lei inerente a toda a vida. Ela é permeada pelo desejo de viver mais. Por isso, tem necessidade de criar coisas. A substância única deseja viver mais em você. Desse modo, deseja ter todas as coisas que você pode usar. É o desejo de Deus que você seja rico. Ele quer que você seja rico para poder expressar-se melhor por seu intermédio. Uma grande quantidade de coisas permitirá usar melhor essa expressão. Ele poderá viver mais em você se você tiver o comando ilimitado dos meios de vida. O universo deseja que você tenha tudo o que quer ter. A natureza é solidária com seus planos. Tudo é naturalmente para você. Convença-se de que isso é verdade. Entretanto, é essencial que seu objetivo esteja em harmonia com o objetivo que está em tudo. Você deve querer a vida real, não apenas gratificações pelo prazer ou pela sexualidade. A vida é o desempenho da função, e o indivíduo só vive realmente quando desempenha todas as funções de que é capaz, físicas, mentais e espirituais, sem excessos de nenhuma delas. Você não quer enriquecer para viver com os porcos, simplesmente para satisfazer seus instintos primitivos. Isso não é vida, mas o desempenho de cada função física é uma parte da vida. E não vive completamente quem nega uma expressão normal e saudável aos impulsos do corpo. Você não quer ficar rico apenas para desfrutar os prazeres mentais, para adquirir conhecimento, satisfazer a ambição, superar os outros, ser famoso. Tudo isso é parte legítima da vida, mas o homem que vive somente para os prazeres do intelecto tem uma vida parcial e jamais estará satisfeito com a própria sorte. Você não quer ficar rico apenas para o bem dos outros, para perder a si mesmo em favor da salvação da humanidade, somente para experimentar os prazeres da filantropia e do sacrifício. As alegrias da alma são apenas uma parte da vida e não são melhores nem mais nobres do que as outras partes. Você quer ficar rico para poder comer, beber e divertir-se nos momentos adequados, para se cercar de coisas belas, ver terras distantes, alimentar sua mente e desenvolver sua inteligência, para poder amar os homens e desempenhar um papel relevante, ajudando o mundo na busca da verdade. Mas lembre-se de que o altruísmo exagerado não é melhor nem mais nobre do que o egoísmo exagerado. Ambos são errados. Liberte-se da ideia de que Deus quer que você se sacrifique pelos outros e que você pode garantir seu favor desse modo. Deus não quer nada disso. O que Ele quer é que você dê o melhor de si mesmo, para você
e para os outros. Você pode ajudar mais os outros dando o melhor de si mesmo do que qualquer outro modo. Você só pode dar o melhor de si mesmo se ficar rico. Portanto, é certo e louvável que dedique a melhor parte do seu pensamento à tarefa de enriquecer. Lembre-se, porém, que o desejo da substância diz respeito a tudo e seus movimentos devem ser por mais vida para tudo. Ele não pode trabalhar por menos vida para alguns ou algumas coisas, porque está igualmente em tudo, em busca de riqueza e vida. Você deve se libertar da ideia de competição. Você deve criar, não competir com o que já foi criado. Você não tem de tirar nada de ninguém. Você não tem de fazer negócios escusos. Você não tem de enganar nem tirar vantagem. Não tem de fazer com que ninguém trabalhe para você por menos do que merece ganhar. Você não tem de desejar a prosperidade alheia, nem olhar para ela com inveja. Nenhum homem possui coisa alguma que você não possa ter sem precisar tirar dele. Você deve se tornar um criador, não um competidor. Vai conseguir o que quer, mas de tal modo que, quando conseguir, todos os outros terão mais do que tem agora. Sei que algumas pessoas conseguem ganhar muito dinheiro procedendo de modo totalmente contrário ao que defini no parágrafo anterior, e vou procurar explicar em poucas palavras esse fenômeno. Pessoas do tipo plutocrático às vezes enriquecem unicamente devido à sua extraordinária habilidade no plano da competição. Outras vezes relacionam-se inconscientemente com a substância em seus grandes objetivos e movimentos para o crescimento racial generalizado, por meio da evolução industrial. Rockefeller, Carnegie, Morgan e outros foram agentes inconscientes do Supremo no trabalho necessário de sistematizar e organizar a indústria produtiva. E no fim seu trabalho contribuiu imensamente para a ampliação da vida de todos. Eles organizaram a produção e foram sucedidos pelos agentes da multidão que por sua vez organizaram o maquinismo da distribuição. Os multimilionários são como os répteis monstruosos das eras pré-históricas. Desempenham uma parte necessária no processo evolutivo, mas o mesmo poder que os produziu os descartará. E é preciso ter em mente que eles jamais foram realmente ricos. Um relatório da vida particular da maioria deles mostra que eles foram, na realidade, os mais abjetos e infelizes dos pobres. A riqueza firmada no plano competitivo nunca é satisfatória ou permanente. É nossa hoje e de outro amanhã. Lembre-se, se você quer ficar rico cientificamente e com segurança, deve libertar-se por completo do pensamento competitivo. Nem por um momento sequer deve pensar que a oferta é limitada. Logo que você começa a pensar que o dinheiro é controlado pelos banqueiros e por outras pessoas e que você deve se esforçar para fazer com que sejam aprovadas leis contra esse processo e assim por diante, nesse momento você mergulha na mente competitiva e seu poder de criar desaparece. O que é pior, provavelmente você provocará a interrupção dos movimentos criativos que já instituiu. Saiba que existe uma quantidade incontável de ouro no valor de milhões e milhões de dólares nas montanhas da Terra ainda não descoberta. E saiba que, se não existisse, mais seria criado da substância pensante para atender às suas necessidades. Saiba que o dinheiro de que você precisa virá, nem que seja necessário que milhares de homens sejam levados à descoberta de novas minas de ouro amanhã. Nunca olhe para as provisões invisíveis, olhe sempre para as riquezas ilimitadas na substância informe e saiba que elas estão vindo em sua direção tão depressa quanto você pode recebê-las e usá-las. Ninguém pode ser impedido de conseguir o que é seu, limitando as provisões visíveis. Portanto, nunca pense, nem por um instante sequer, que se não se apressar, todos os melhores locais estarão tomados antes que você comece a construir sua casa. Não se preocupe com os trustes e monopólios, nem fique ansioso, temendo que logo eles tomem a terra toda. Nunca tenha medo de perder o que deseja porque outra pessoa chegou primeiro. Isso é impossível. Você não está procurando algo que pertence a outra pessoa. Está fazendo com que o que deseja seja criado a partir da substância informe, e o suprimento
é ilimitado. Seja fiel à afirmação formulada. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas, e que em seu estado original penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado. O homem pode formar coisas em sua mente e, imprimindo seu pensamento na substância informe, pode fazer com que seja criado aquilo que pensou. Capítulo 6. Como a riqueza chega a você. Quando eu digo que você não precisa fazer negócios escusos, não quero dizer que não deva fazer negócio algum, nem que você esteja acima da necessidade de negociar com seus semelhantes. Estou dizendo que não precisa negociar injustamente. Não deve conseguir alguma coisa por nada, mas pode dar a cada homem mais do que recebe dele. Você não pode dar à pessoa mais em valor de mercado, de dinheiro, do que recebe dela, mas pode lhe dar mais em valor de uso do que o valor em dinheiro que recebe. O papel, a tinta e outros materiais neste livro podem não valer o dinheiro que você pagou por ele, mas se as ideias sugeridas aqui lhe renderem milhares de dólares, você não terá sido enganado pelas pessoas que o venderam, terá recebido um grande valor de uso por uma pequena soma em dinheiro. Suponhamos que eu tenha o quadro de um grande artista que em qualquer comunidade civilizada valha milhares de dólares. Eu o levo à Baía de Balfim e, usando a arte de vender, convenço um esquimó a trocá-lo por peles no valor de 500 dólares. Na verdade, eu o estaria enganando, pois o quadro não tem utilidade alguma para ele, não acrescentará nada à sua vida. Mas suponhamos que eu troque as peles por uma arma no valor de 50 dólares. Nesse caso, ele estará fazendo um bom negócio. A arma servirá para o esquimó conseguir mais peles e muita comida. Vai acrescentar algo à sua vida sob todos os aspectos. Ela o fará rico. Quando você passa do plano competitivo para o plano criativo, tem condições de examinar detalhadamente suas transações comerciais. E se está vendendo a alguém algo que não acrescenta nada mais à vida dessa pessoa do que aquilo que ela lhe dá em troca, deve deixar de agir assim. Você não tem de derrotar ninguém, e se estiver num negócio que prejudica as pessoas, saia dele imediatamente. Dê a cada pessoa mais em valor de uso do que você recebe em dinheiro. Assim, cada transação comercial que você fizer estará acrescentando à vida do mundo. Se você emprega pessoas, deve receber delas mais em dinheiro do que o valor do salário pago. Mas é possível organizar o seu negócio de modo que ele reflita o princípio da promoção, fazendo com que cada empregado possa, se quiser, avançar um pouco a cada dia. Você pode fazer com que seu negócio proporcione aos empregados o que este livro está lhe proporcionando. Pode conduzir seu negócio de modo que ele se torne uma espécie de escada, por meio da qual cada empregado pode subir para a riqueza. Dada essa oportunidade, se algum deles não enriquecer, a culpa não será sua. Finalmente, o fato de você criar a sua riqueza a partir da substância informe, que ocupa todo o ambiente que o rodeia, não significa que ela vai se formar no ar e aparecer subitamente diante de seus olhos. Se você quer uma máquina de costura, por exemplo, não estou dizendo que deve imprimir o pensamento de uma máquina de costura na substância pensante até que a máquina apareça, sem ajuda alguma, no lugar em que você está ou em qualquer outra parte. Mas se você quer uma máquina de costura, guarde a imagem dela com a certeza absoluta de que ela está sendo feita ou de que está a caminho. Depois de formar o pensamento uma vez, acredite absoluta e definitivamente que a máquina de costura está a caminho. Nunca pense ou fale nela a não ser com a certeza de que vai chegar. Afirme que ela já é sua. Ela será levada a você pela ação do poder da inteligência suprema sobre a mente dos homens. Se você mora no Rio de Janeiro, pode ser que alguém chegue de São Paulo ou do Japão para uma transação comercial que terá como resultado a obtenção do que você deseja. Nesse caso, o negócio todo será tão vantajoso para essa pessoa quanto para você. Não esqueça, nem por um instante, que a substância pensante está em tudo, comunica-se com tudo e pode influenciar tudo.
O desejo da substância pensante para uma vida mais completa e melhor é responsável pela criação de todas as máquinas de costura existentes e pode provocar a criação de outros milhões delas, e fará isso sempre que os homens a fizerem funcionar por meio do desejo e da fé e agindo do modo certo. Você pode ter uma máquina de costura em sua casa e é certo que pode ter qualquer outra coisa ou outras que desejar e que vai usar para melhorar sua vida e a vida de outras pessoas. Você deve pedir muito sem hesitação. É do gosto do vosso Pai vos dar o reino, disse Jesus. A substância original quer viver em você o máximo possível e quer que você tenha tudo o que deseja ou que pode usar para uma vida mais rica. Se gravar em sua mente o fato de que o desejo que você tem de possuir riquezas é o desejo da onipotência para uma expressão mais completa, sua fé será invencível. Certa vez vi um garoto sentado ao piano, tentando em vão tirar alguma harmonia do teclado. Percebi que ele estava revoltado por não poder tocar. Perguntei por que estava tão aborrecido e ele respondeu: sinto a música em mim, mas não posso obrigar minhas mãos a fazer a coisa certa. A música nele era o estímulo da substância original, contendo todas as possibilidades de vida. Tudo o que existe de música procurava expressar-se por meio daquela criança. Deus, a substância única, procura viver e deleitar-se com as coisas por intermédio da humanidade. Ele diz: quero mãos para construir belas estruturas, para tocar harmonias divinas, para pintar quadros gloriosos. Quero pés para levar minhas mensagens, olhos para ver as minhas belezas, línguas para dizer a poderosa verdade e para entoar canções magníficas, e assim por diante. Tudo que existe como possibilidade procura se expressar por meio do homem. Deus quer que todos que podem tocar música tenham pianos e todos os outros instrumentos e os meios para cultivar ao máximo seus talentos. Quer que todos aqueles capazes de apreciar a beleza possam se cercar de coisas belas. Quer que os homens que percebem a verdade tenham todas as oportunidades para viajar e observar. Quer que todos aqueles que apreciam roupas vistam-se bem e os que apreciam boa comida tenham o melhor em alimentos. Ele quer tudo isso porque é Ele próprio quem se deleita e aprecia todas as coisas. É Deus quem quer tocar, cantar e desfrutar a beleza, proclamar a verdade, usar roupas finas e deliciar-se com a boa comida. É Deus que trabalha em você para querer e fazer, disse Paulo. Seu desejo de riqueza é o infinito procurando se expressar em você, como buscava se expressar no garotinho do piano. Portanto, você pode pedir amplamente sem hesitação. Seu papel consiste em focalizar e expressar os desejos de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com essa questão. Elas ainda guardam vestígios da velha ideia de que a pobreza e o autossacrifício são agradáveis a Deus. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com essa questão. Elas ainda guardam vestígios da ideia de que a pobreza e o autossacrifício são agradáveis a Deus. Veem a pobreza como uma parte do plano, uma necessidade da natureza. Para elas, Deus concluiu seu trabalho, fez todo o possível e a maioria dos homens deve ser pobre porque não há riqueza suficiente para todos. Apegam-se tanto a essa ideia equivocada que têm vergonha de pedir riqueza, procuram não desejar mais do que uma competência modesta, o suficiente para uma vida relativamente confortável. Lembro-me agora do caso de um estudante a quem pediram para definir mentalmente o que ele desejava para que o pensamento criativo pudesse ser impresso na substância informe. Ele era muito pobre, morava numa casa alugada, tinha apenas o que ganhava a cada dia e não conseguia compreender que todas as riquezas do mundo lhe pertenciam. Assim, depois de pensar no assunto, resolveu que seria razoável pedir um tapete novo para o melhor quarto de sua casa e um aquecedor a carvão para esquentar a casa no inverno. Seguindo as instruções deste livro, em poucos meses ele conseguiu os dois objetos. E então começou a achar que não havia pedido bastante. Andou por toda a casa, planejando
as melhorias que desejava fazer, acrescentando mentalmente uma janela aqui, um quarto ali, até ter em mente a imagem completa da casa ideal. Depois, planejou a decoração. Conservando o quadro completo na mente, ele passou a agir do modo certo, caminhando na direção do que ele queria. Hoje ele é proprietário da casa e a está reformando de acordo com as formas de sua imagem mental. Agora, com uma fé muito maior, ele continua pedindo a fim de obter outros bens. Aconteceu com ele de acordo com a sua fé, e o mesmo pode ocorrer com você e com todos nós. Capítulo 7 – Gratidão. O exemplo apresentado no capítulo anterior certamente mostra ao leitor que o primeiro passo para enriquecer consiste em enviar a ideia de nossos desejos para a substância informe. Isso é verdade, e o leitor verá que para fazer isso é necessário ter um relacionamento harmonioso entre a pessoa e a inteligência informe. Garantir esse relacionamento harmonioso é uma questão de importância tão vital e básica que dedicarei algum espaço neste livro a esses comentários e darei instruções que, se forem seguidas, certamente levarão o leitor a uma união mental com Deus. Todo o processo de ajustamento mental e de reparação pode ser resumido numa única palavra: gratidão. Primeiro, você acredita que existe uma substância inteligente da qual todas as coisas procedem. Em seguida, entende que essa substância lhe dá tudo o que você deseja. E, finalmente, você se relaciona com ela por meio de um sentimento de profunda e verdadeira gratidão. Muitas pessoas que conduzem suas vidas corretamente em todos os outros aspectos continuam pobres por falta de gratidão. Tendo recebido uma dádiva de Deus, cortam os fios que as prendem a Ele quando deixam de agradecer e reconhecer a graça recebida. Muitas pessoas que conduzem suas vidas corretamente em todos os outros aspectos continuam pobres por falta de gratidão. Tendo recebido uma dádiva de Deus, cortam os fios que as prendem a Ele quando deixam de agradecer e reconhecer a graça recebida. É fácil compreender que, quanto mais perto estivermos da fonte da riqueza, mais riqueza receberemos. E é fácil compreender também que a alma eternamente grata vive mais perto de Deus do que aquela que jamais se volta a Ele para agradecer e reconhecer os benefícios recebidos. Quanto maior a gratidão com que fixamos nossas mentes no Supremo, sempre que algo de bom nos acontece, mais coisas boas receberemos e mais rapidamente elas chegarão até nós. Isso acontece simplesmente porque a atitude mental de gratidão aproxima a mente da fonte das dádivas. Se a ideia de que a gratidão faz com que a mente se aproxime com mais harmonia das energias criativas do universo é nova para você, pense nela e verá que é verdadeira. As boas coisas que possui chegaram até você seguindo a linha de obediência a certas leis. A gratidão levará sua mente aos caminhos percorridos por estas dádivas, aproximando-o harmoniosamente do pensamento criativo e evitando que se desvie para o pensamento competitivo. Só a gratidão pode manter seus olhos na direção do todo, evitando que caia no erro de pensar que o suprimento é limitado, pois fazer isso seria fatal para suas esperanças. Existe uma lei da gratidão que deve ser estritamente observada para você alcançar os resultados que procura. A lei da gratidão é o princípio natural de que ação e reação são sempre iguais em direções opostas. O alcance de sua mente em louvor agradecido ao Supremo é a libertação ou o uso da força criadora. Não pode deixar de alcançar aquele ao qual é endereçado e a reação é um movimento instantâneo em sua direção. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Essa é uma afirmação psicologicamente verdadeira. Se sua gratidão for forte e constante, a reação da substância informe será forte e contínua. As coisas que você deseja estarão sempre se movimentando em sua direção. Observe a atitude agradecida de Jesus, como ele sempre dizia: "Eu te agradeço, Pai, por teres me ouvido." Não se pode exercer muito poder sem gratidão, pois é ela que nos mantém ligados ao poder.
Porém, o valor da gratidão não se limita a nos trazer mais dádivas no futuro. Sem gratidão, não podemos evitar por muito tempo o descontentamento de ver as coisas como elas são. No momento em que você permite que sua mente pense com descontentamento nas coisas como elas são, você começa a perder terreno. Você fixa sua atenção no comum, no ordinário, no pobre, no esquálido e no mesquinho, e sua mente toma a forma dessas coisas. Então você transmite essas imagens para o informe e o comum, o pobre, o esquálido e o mesquinho virão até você. Permitir que a mente se demore no que é inferior é tornar-se inferior e cercar-se de coisas inferiores. Por outro lado, ao fixar sua atenção no melhor, você estará se colocando no meio do melhor e caminhando para se tornar o melhor. O poder criativo dentro de nós nos faz a imagem daquilo para que voltamos a nossa atenção. Nós somos substância pensante, e a substância pensante sempre toma a forma daquilo que pensa. A mente agradecida está sempre fixada no melhor. Desse modo, tende a se tornar o melhor, toma a forma ou o caráter do melhor e receberá o melhor. A fé também nasce da gratidão. A mente agradecida espera sempre coisas boas e as expectativas transformam-se em fé. A reação da gratidão em nossas mentes produz a fé, e cada onda de agradecimento emitida aumenta essa fé. Quem não é grato não pode conservar a fé viva por muito tempo, e sem essa fé viva não se pode enriquecer por meio do método criativo, como veremos nos capítulos seguintes. Portanto, é necessário cultivar o hábito de ser grato por todas as coisas boas que recebemos e agradecer continuamente. Uma vez que todas as coisas contribuíram para o seu desenvolvimento, você deve incluí-las em sua gratidão. Não gaste tempo pensando nas falhas ou nos erros dos plutocratas ou dos magnatas dos trustes, nem falando sobre eles. A organização do mundo feita por eles criou a sua oportunidade. Tudo o que você consegue é por causa deles. Não se enfureça com os políticos corruptos. Se não fossem pelos políticos, mergulharíamos na anarquia e sua oportunidade seria muito menor. Deus trabalhou durante muito tempo e pacientemente para nos trazer ao ponto que chegamos na indústria e no governo, e Ele continua seu trabalho. Não há a menor dúvida de que Ele vai acabar com os plutocratas, magnatas dos trustes, capitães de indústria e políticos, logo que eles não sejam mais necessários. Mas nesse ínterim, não esqueça, eles são todos muito bons. Lembre-se de que estão ajudando a organizar as linhas de transmissão por intermédio das quais a riqueza chegará até você, e seja grato a todos eles. Com isso, estará restabelecendo um relacionamento harmonioso com o que há de bom em tudo, que por sua vez vai caminhar em sua direção. Parte 2 dessa obra continua no próximo vídeo. Não esqueça de dar like e se inscrever no final para não perder nenhuma publicação do nosso canal Essas Palavras.